Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés está disponível nas seguintes plataformas digitais: no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo, e com formato de podcast nas plataformas de podcast, em formato de áudio. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo canal do YouTube, ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita, de fato, a transmissão original. Já como podcast, está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e nos outros semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp, portanto, se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular, ou de um amigo ou um parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha, aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último, e com certeza o mais importante disso tudo, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, no Google, no Anchor, no Spotify. Não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar. Compartilhar esse material com certeza é uma forma de divulgação do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata simplesmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, sem mais, vamos que vamos! Amém, pessoal? Vamos então lá para mais um dia de leitura bíblica. Hoje, dia 29 de março do ano de 2021. E a nossa leitura de hoje se encontra no Antigo Testamento, em Números, capítulo 26, e no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo 5. Como sempre, iniciamos no Antigo Testamento, então eu te convido a abrir a sua Bíblia aí no livro de Números, no capítulo 26, verso 1. E vamos que vamos. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rúben, o primogênito de Israel, os filhos de Rúben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas.
e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias: de Nemuel, a família dos Nemualitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zerá, a família dos Zeraitas; de Seú, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, no total de 22.200. Perdão pelo erro de pronúncia, nós vamos acertando, vamos corrigindo e vamos seguindo. Verso 15. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias: de Zefon, a família dos Zefonitas; de Agi, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Verso 19. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram: de Esrom, a família dos Esronitas; e de Amul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, no total de 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram: de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinrom, a família dos Sironitas. São estas as famílias de Isacar, segundo o que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as famílias, foram: de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleelitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Verso 28. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maquir, a família dos Maquiritas; e Maquir gerou Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade: de Jezer, a família dos Jezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquém, a família dos Siquemitas; de Semida, a família dos Semidaitas; de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. Verso 35. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família de Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. São estes os filhos de Sutela; de Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Verso 38. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamitas. Dos Naamanitas.
Verso 41. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. Verso 42. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvinitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Verso 45. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Aser foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jazer, a família dos Jezeritas. De Silem, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. O Senhor disse a Moisés, verso 53, a estes se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará a herança maior, e a pequena você dará a herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi. A família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Anrão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. A Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Amém, meus amados? Aqui finalizamos a leitura do Antigo Testamento em Números capítulo 26. E agora vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, dando continuidade à nossa leitura. E hoje no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, lemos hoje capítulo 5, deixa eu confirmar, é isso mesmo, capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, verso 1. Vamos que vamos. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho que me Perdão, vamos de novo, verso 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada.
Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Vamos repetir o verso 12. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Verso 13. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai, Deus no caso, trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também o faz. Aleluia. Verso 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Aleluia. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aleluia, glória a Deus, porque nós ouvimos a voz do Filho de Deus, e nós vivemos para sempre, junto com Cristo. Recebemos essa herança simplesmente pelo fato de crermos em Cristo Jesus, porque antes éramos mortos, mas agora somos ressuscitados com Cristo. Aleluia. Verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Isso de fato aconteceu. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Mas aqui Jesus não estava falando desse momento no qual eu citei, porque quando Jesus ressuscita, realmente alguns túmulos são abertos e alguns dos que haviam morrido reaparecem aos seus entes queridos, né, em Jerusalém. Mas aqui Jesus se fala realmente do tempo final, das últimas coisas, do final de tudo, quando ele retornar nas nuvens. E nós vamos repetir, olha, verso 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade, aqui João Batista no caso. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava por algum tempo. Vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realize, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai
me enviou. Ou seja, o Messias prometido. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, mas as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver, têm ouvidos e não ouvem. Tem boca, mas não conseguem falar, tem olhos, mas não conseguem enxergar o que o Senhor mostra, o que o Senhor fala, o que o Senhor vê. Verso 39, novamente. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer vocês que aceitam glória um dos outros e não procuram a glória que vem de Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do meu Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque eles não... Aqui que Jesus está... Olha só que maravilhoso. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Ou seja, em mim há graça, em mim há misericórdia, em mim há uma justiça verdadeira, há uma verdade verdadeira. Em mim não há morte, mas em mim há vida. Mas vocês não querem a vida que eu lhes dou hoje, porque vocês preferem a morte que a lei vos dá. Porque a letra gera morte. Por isso que ele falou, vocês preferiram a Moisés, em quem puseram a esperança. Ele não está falando de Moisés, mas está falando da lei, que a lei foi dada através de Moisés. E eles falaram, vocês não aceitam a mim, que sou o Cristo, que venho com perdão, com a misericórdia, com a vida. Basta vocês se arrependerem e crerem, terão acesso à vida eterna, mas vocês não querem isso. Vocês querem a lei dada por Deus através de Moisés. Então fiquem com sua lei, sejam julgados pela sua lei. Porém, quem consegue cumprir a lei? Ninguém, a não ser Cristo Jesus. Mas não querem Jesus, então serão julgados conforme a lei que escolheram. Verso 46. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Amém, Deus. Aleluia. Toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui finalizamos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de leitura bíblica. Vamos então orar ao Senhor. Amém, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor e poder, nós louvamos e glorificamos ao Senhor por mais essa oportunidade que temos no dia de hoje de ler a Tua Santa Escritura, de ler a Tua Palavra, de conhecer a revelação dos Teus santos mistérios que estiveram sobre mistério por séculos e séculos e agora revelados a nós através do Teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é santo e bondoso e misericordioso. E o Senhor tem tido misericórdia de nós há tempos e tempos, ó Pai. O Senhor tem nos salvado, nos curado todos os dias das nossas vidas. O Senhor nos deu o Teu Filho amoroso, glorioso, ó Pai, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ó Pai amado. Oh Deus, pelas nossas, ó Pai amado, atitudes erradas, pelas nossas palavras ruins, pelos nossos gestos, pelo nosso coração que é sujo e indigno de qualquer coisa que venha do Senhor. Mas o Senhor, por incrível graça, maravilhoso amor, ó Pai, perfeito amor, nos perdoou e nos recebe dia após dia. Nós te agradecemos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que a esperança do reino vindouro seja plantada no coração de cada uma das pessoas que estão ouvindo a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que essas palavras de vida, Pai, estejam plantadas no seu coração, na sua mente. Pai amado, que o Espírito Santo de Deus seja com o seu lar, no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, nos seus entes queridos, amigos, onde quer que eles estiverem, que a palavra seja levada nos seus corações. Oh, Pai, abençoe esses meus irmãos, que eles possam crescer, Pai, em bênção no Senhor, que possam ser homens e mulheres abençoados, cheios da presença do Espírito Santo, cheios da palavra do Senhor.
Senhor, renunciando o mundo em todos os momentos, renunciando o pecado, passando pelas tentações e sendo provados, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, eu peço, ó Pai, que a palavra esteja na sua boca, que eles estejam pregando em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus, que estejam anunciando o Evangelho, que estejam, ó Pai amado, trabalhando nas ruas, ó Pai, nos seus vizinhos, no seu trabalho, na sua comunidade local, na sua igreja, ó Pai, ajudando aqueles que necessitam, ajudando, ó Pai, o seu líder e o seu pastor que está trabalhando e ministrando a palavra, ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser úteis, ó Pai, no reino de Deus, que possam ter utilidade na comunidade local, porque o Senhor nos preparou, ó Pai amado, desde agora para sermos, ó Pai amado, servos do Senhor e já sermos cidadãos celestial da Nova Jerusalém. E nós precisamos, ó Pai, ter essa mudança agora. Precisamos agir como seres celestiais agora. Então o Senhor nos colocou como família, como corpo de Cristo na nossa comunidade local. E porque nós não somos úteis ali, devemos ser úteis na comunidade local, devemos ter um trabalho, um serviço que é de todos nós. O serviço não é somente de uma pessoa, mas é de todos nós. Devemos ter compromisso com o Senhor, e eu peço ao Senhor que plante o compromisso em cada coração, em cada mente. Faça deles soldados do Senhor, ó Pai, que eles estejam capacitados, revestidos, ó Pai, do poder, da presença do Espírito Santo, através da leitura da palavra, através da oração, do jejum, através da santidade espiritual, através do renúncia, do dizer não ao pecado, de viver uma vida santa, justa, diante dos olhos do Senhor, ser testemunho de Cristo perante a sociedade, não se acovardar por essa geração, não deixar ser levado por esse século, pelas mentiras que Satanás tenta introduzir dentro da igreja, ou dentro da mente daqueles que te adoram, Pai. Mas nós glorificamos e adoramos o Senhor, porque o Senhor tem, ó Pai amado, mantido, ó Pai amado, o nosso coração, ó Pai amado, aberto para receber a Tua palavra. Tem mantido a nossa mente sã para entender e ter um discernimento daquilo que vem do Senhor, daquilo que não vem de Ti, Pai. E nós te agradecemos por esse projeto maravilhoso, que é o Lâmpada para os Meus Pés. Obrigado por cada palavra pregada. Obrigado, ó Pai, pelas nossas lideranças, ó Pai, espirituais da nossa igreja, pelos nossos pastores. Obrigado, ó Pai amado, pelos nossos governos. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai amado, que abençoe, ó Pai, a nossa nação, que abençoe o nosso estado, nossa cidade, os políticos, aqueles, ó Pai, que têm a responsabilidade, ó Pai amado, de cumprir com o compromisso que fizeram um dia com o povo, ó Pai. Ô Senhor Jesus, aquebranta o coração desses homens e mulheres e os abençoe naquilo que eles têm a missão de cumprir, que eles possam ser justos, sinceros e honestos, se arrepender dos seus maus caminhos, que eles possam se arrepender e voltar o seu coração a Cristo, que é a verdade, a vida e o caminho. Nós te agradecemos, ó Pai, pedimos que possamos ser usados, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai, como vasos, ó Pai, como flechas, ó Pai, que são jogados no ar com direção, sem fazer curva, sem fazer desvios, mas somente para cumprir aquela meta que o Senhor designou a cada um. Em nome de Jesus nós te agradecemos, nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome, ó Pai. Amém e amém. Amém, 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 glória a Deus. Finalizamos aqui mais um dia de ICMAcast, Lâmpada para os Meus Pés, mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de palavra, mais um dia de conhecimento, mais um dia de sabedoria diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, dia 29 de março do ano de 2021, e eu peço ao Senhor que abençoe você, meu amado irmão, minha irmã, que está nos acompanhando nessa leitura, nesse projeto, tanto seja qual for a plataforma digital, seja aí no YouTube, seja através dos podcasts, nas plataformas de podcast aí, no Google Podcast, na Anchor, né, no Spotify, seja onde for, que você possa interagir, possa fazer a sua pergunta, possa nos orientar de alguma forma, se você quiser dar algum conselho, alguma palavra de agrado, nós recebemos em nome de Jesus. Se você quiser passar essa palavra para o ente querido, basta me passar o número de telefone, né? Se você quiser passar para algum amigo, pode me passar, que nós transmitimos todos os dias num grupo de transmissão no WhatsApp. Alguns já recebem, outros não. Então eu peço a você que compartilhe esse material, que esteja multiplicando os frutos, multiplicando a palavra de Deus, jogando a rede juntos. O compromisso é de todos nós, né? O Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo deles discípulos, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que nós estamos fazendo, meu amado. Seja qual for a maneira, seja através de atitudes, seja através de carta, de epístolas, de palavra, seja através do rádio, seja através do podcast, de qualquer tipo de informação, o negócio é pregar a palavra de Deus. Amém? Então, vamos enviar junto comigo, juntos nós somos mais fortes, porque somos o corpo de Cristo. Então, cabeça manda
e nós obedecemos. Amém? Então aqui eu me despeço de vocês, lembrando sempre que nós não convencemos ninguém, mas apresentamos aquele que convence, é o Espírito Santo de Deus. Que Deus o abençoe. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente amanhã para mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Tchau, tchau e até a próxima.